Fala galera do canal do Gandaia, estamos aqui hoje para mais um dia de palpites e análises e placar exato aí. Dessa vez para sexta-feira de futebol, beleza? Lembrando que se você quiser fazer um cadastro pela SeguroBet, uma das melhores casas para se apostar na atualidade, o link está na descrição, procura lá. Lembrando que na SeguroBet você tem cash out, você tem pagamento antecipado, se você marcar o seu time, ele abrir 2-0, 2 gols de vantagem, já tem pagamento antecipado. Depósito e saque Pix, você pode fazer aí um depósito mínimo de R$5, enquanto as outras casas é de R$20, R$30, na SeguroBet é R$5. Enfim, um suporte totalmente aí humanizado. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente que a gente te ajuda a tirar as dúvidas, beleza? Então vamos começar com Bélgica, né? A Bélgica que vai receber aí Israel, o jogo na casa da Bélgica, então mando de campo belga, o favoritismo é todo da Bélgica. Temos aqui alguns fatos interessantes, né, que a gente deixa na lateral aqui do nosso vídeo para vocês darem uma olhada. A equipe marcou 15 gols nos últimos 10 jogos, a Bélgica então é uma equipe que vem marcando muitos gols. Né? Por outro lado, Israel também, né, marcou 11 gols nos últimos 10 jogos, então é uma equipe também que vem marcando os gols. Vamos aqui para nossas previsões, certo? Como a Bélgica é favorita, né, tá pagando 1,27 com 41% de chances disso acontecer. Então dá para você cravar sim uma vitória da Bélgica nessa partida, certo? A Bélgica, como faz muitos gols, e Israel também faz muitos gols, a gente pode ir aqui de ambas as equipes marcam, apesar de Bélgica ser favorita, dá para ir no ambas marcam. E aqui no over 1,5, pagando 1,17, com 67% de chance de acontecer o over 1,5, dá para você ir também nessa partida, beleza? Taxa de sucesso, como a gente sempre faz, as últimas vitórias aí, nos últimos 10 jogos, a Bélgica venceu 5, nos últimos 10 jogos, foram 4 vitórias de Israel, beleza? Então essas são as nossas análises para esse duelo. Vamos para o segundo jogo pela UEFA Nations League, um clássico europeu, França e Itália. O jogo é em Paris, na casa da França, a França que vem muito bem. Nos últimos 5 jogos da França foram 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. A Itália vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Então, descendo um pouquinho aqui, fatos interessantes desse jogo, né? A França, a equipe marcou 10 gols nos últimos 10 jogos, então pelo menos um golzinho da França vem tendo. A equipe não sofreu gol em 6 dos últimos 10 jogos, então é uma equipe que defensivamente também é muito boa. Já a Itália, a equipe sofreu 9 gols nos últimos 10 jogos, então é a equipe que vem tomando gols. Então acredito que França marcando pode ser uma boa, né, para esse jogo. Até o over 1,5 também é uma boa. Vocês veem que as casas de aposta dão favoritismo aí para a França. 1,65 na vitória francesa, 42% de chance disso acontecer. Descendo mais um pouquinho, a gente tem aqui os over, né? Over 1,5, que é o que me agrada, pagando 1,29, 67% de chances disso acontecer. Né? Então acredito que o over 1,5, né, e o ambas marcam pode ser uma boa também, certo? Dependendo, né, no ao vivo aí, para quem quiser pegar jogo no ao vivo, se a Itália começar na frente o jogo, você pode ir no ambas marcam, certo? Né, já que a Itália não tem favoritismo para esse jogo, e se sair na frente é muito provável que a França empate. Então dependendo de quanto tiver pagando a odd, você pode ir para ambas marcam aí no ao vivo, certo? Mas no pré-live, no pré-jogo, over 1,5 nesse jogo é do meu agrado, 1,29, ou empate anula aí na vitória da França também, beleza? Taxa de sucesso aqui nas vitórias, últimos 10 jogos, 4 vitórias da França, nos últimos 10 jogos da Itália, 3 vitórias, beleza? Então vamos para a próxima partida. Vamos para mais um jogo, UEFA Nations League, País de Gales contra Turquia, mando de campo do País de Gales. Nos últimos 5 jogos, País de Gales foi 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos da Turquia, 3 vitórias e 2 derrotas. Então é uma seleção que não empata, né? Descendo um pouquinho aqui, temos alguns fatos interessantes que você pode acompanhar do lado aí, certo? País de Gales marcou 14 gols nos últimos 10 jogos, então sempre lembrando que na Europa saem muitos gols, então o over 1,5 é sempre muito bem-vindo. A equipe da Turquia marcou 11 gols nos últimos 10 jogos. Como eu falei, over 1,5 está sempre muito bem-vindo nessas partidas. Vocês podem ver que não tem favoritismo nesse duelo, então quem quiser aí jogar uma moedinha no empate, dá para cravar. Eu acredito que é jogo para empate, 1-1, 0-0, certo? Mas como na Europa saem muitos gols, 1-1 pode cair bem, certo? Descendo um pouquinho aqui, a gente tem o over gols, certo? Over 0,5, né? Para sair um gol na partida tá pagando 1,07, 89% de chance de acontecer. Mas eu cravaria também o over 1,5, certo? O over 1,5, 1,38, tá até uma odd muito boa, com 67% de chances de acontecer nesse duelo entre País de Gales e Turquia.
né? Então deixa nos comentários o que tu acha que vai acontecer. Nossa taxa de sucesso aqui, os últimos 10 jogos de País de Gales, 4 vitórias. Os últimos 10 jogos da Turquia foram 3 vitórias, beleza? Então vamos para a próxima partida. Vamos para mais um jogo pela UEFA Nations League, Islândia e Montenegro. É isso mesmo, o jogo é na Islândia. Eu não me atrevo a falar esse nome porque é muito complicado, mas é na cidade de Reykjavik. Mas não me digam o nome do estádio que eu não vou falar. A Islândia nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 derrotas. Montenegro foram 3 derrotas e 2 vitórias. Então são duas seleções que não tem empate com elas. Descendo mais um pouquinho, fazendo alguma das análises aqui da gente. A Islândia marcou 16 gols nos últimos 10 jogos. Mais de 2,5 gols, então over 2,5 no total em 5 dos últimos 10 jogos. Então é uma equipe que sai muitos gols, a Islândia jogando. Descendo mais um pouquinho, a gente tem Montenegro aqui que marcou 13 gols nos últimos 10 jogos, né? E igual a Islândia, over 2,5 saiu em 5 dos últimos 10 jogos. Então são duas equipes que dá até pra gente arriscar no over 2,5. Por que não? Certo? As casas de apostas não dão favoritismo para nenhuma das duas equipes. Descendo mais um pouquinho, vamos aqui em over gols. Ambas marcam, vocês podem ver aqui que está muito igual a cotação, né? Então tudo pode acontecer. Mas o que eu deixo aqui para vocês é over 1,5, marcando 1,37 aí de odd, 68% de chances disso acontecer. E para quem quiser ser um pouquinho mais ousado, com a odd de 2,15, mais de 2,5 gol. É isso, over 2,5, né? As duas equipes na metade dos seus jogos, né? Cada uma fez 2,5 em 5 dos últimos 10 jogos. Então, over 2,5 também, para quem quiser aí, dá para ir. Taxa de sucesso aqui nas vitórias nos últimos 10 jogos da Islândia foram 5 vitórias e Montenegro nos últimos 10 jogos foram 5 vitórias também, beleza? Então vamos agora, deixa nos comentários o que tu acha que vai acontecer nesse jogo e vamos para a próxima partida. Mais um jogo da UEFA Nations League, dessa vez Eslovênia e Áustria, no estádio aí de Ljubljana. Difícil esse nome, mas é na Eslovênia, esse jogo é na Eslovênia. Os últimos 5 jogos da Eslovênia foram 4 empates e 1 vitória. É um time que não perde, mas também não vence, foram 4 empates. Teremos aí a Áustria também, né? A Áustria que nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Então ela já fica oscilando bastante. Alguns fatos interessantes, né, que vai ficar aí no lado para você dar uma olhada. A Eslovênia marcou 12 gols nos últimos 10 jogos, muitos gols, né? A equipe não venceu nos últimos 5 jogos, então é uma equipe aí que está sofrendo nos últimos 5 jogos. Já a Áustria marcou 22 gols nos últimos 10 jogos, então aqui já bate tudo, é uma equipe para gols. A Áustria, então se você quiser ir over 0,5 para a Áustria marcar um gol é muito válido também. As casas de aposta, leve favoritismo para a Áustria, mas o jogo é fora de casa, então não arriscaria. Ambas marcam, é muito válido, porque a Áustria vem marcando muitos gols. Como a Eslovênia joga em casa, né, acredito que pelo menos um golzinho ela possa fazer, então tá com a odd de 1,76 em ambas marcam. E aqui no over 0,5 tá pagando 1,05, é muito pouco, né, para estar arriscando. Over 1,5 tá pagando 1,31, 69% de chances de acontecer, então dá para ir no over 1,5, certo? E a gente deixa o nosso palpite ali em cima também de under 3,5, né, uma odd de 1,30 para sair até 3 gols. Não pode sair mais de 3 gols, senão é head. Taxa de sucesso para essa partida, a gente tem aí nas últimas 10 partidas da Eslovênia, foram 4 vitórias em 10 jogos, né? Nas últimas 10 partidas aí, 7 vitórias. A Áustria conseguiu 7 vitórias nos últimos 10 jogos, beleza? Então é isso, galera. Deixa nos comentários o que tu acha que vai acontecer nesse jogo e vamos para a próxima partida. Vamos para mais um jogo, dessa vez pela Sul-Americana, eliminatória Sul-Americana, o jogo Uruguai-Paraguai. Joguei em Montevidéu, no Uruguai. Uruguai que vem bem na competição. É o segundo colocado contra o sétimo, que é o Paraguai. O Uruguai nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. O Paraguai foi o contrário, nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 vitória. Então o Uruguai marcou 18 gols nos últimos 10 jogos. É uma equipe que vem marcando muitos gols. Já o Paraguai sofreu 13 nos últimos 10 jogos, né? Então aqui, é claro, né, dá pra gente ir numa vitória do Uruguai, pagando 1,51, uma odd muito boa. Então é essa odd que eu indico para vocês, né? Essa vitória do Uruguai aí vale muito. E o over 1,5 também acredito que é válido. O Uruguai é uma equipe que marca muitos gols, o Paraguai vem tomando muitos gols, então o over 1,5 com a odd de 1,26 também é muito válido para essa partida. Taxa de sucesso aqui, as últimas 10 partidas do Uruguai foram 7 vitórias,
As últimas 10 partidas do Paraguai foram apenas 2 vitórias, beleza? Então deixa nos comentários o que tu acha que vai acontecer nesse jogo e vamos para a próxima partida. E ainda nas eliminatórias sul-americanas teremos aí o Brasil recebendo o Equador. O jogo é em Curitiba, certo? O Brasil é favorito para esse duelo, apesar do Equador estar bem na competição, mas o Brasil é favorito. Os últimos 5 jogos do Brasil foram 3 empates e 2 vitórias. O Equador foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Certo? As casas de aposta estão dando esse favoritismo para o Brasil e eu acredito que o Brasil vence essa partida também. Então eu ficaria aqui na vitória do Brasil e viria para o over 1,5 também, pagando 1,27, certo? O over 1,5 é muito válido, certo? Taxa de sucesso aqui, os últimos 10 jogos do Brasil, 3 vitórias, os últimos 10 jogos do Equador, 6 vitórias, né? O Brasil em casa é favorito para esse duelo, galera, beleza? Então vamos à vitória do Brasil e vamos para a próxima. E o nosso último jogo da nossa análise dessa sexta-feira, pela Sul-Americana também, eliminatórias, o Peru recebendo a Colômbia. Peru, que é o 10º colocado, o último colocado da Sul-Americana. Colômbia, a 3ª colocada, vem muito bem na competição. Os últimos 5 jogos do Peru, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Já a Colômbia não perdeu nos últimos 5 jogos, apenas 1 empate e 4 vitórias. Então eu vejo a Colômbia mesmo jogando fora de casa com leve favoritismo. Então você poderia cravar aqui um fora empate, que está com odd de 1,17. Poderia vir aqui no over 1,5 também. Né? Peru necessita da vitória, então vai para cima. Com isso vai dar espaço para a Colômbia. Tá com a odd de 1,37 também. Over 1,5 é muito válido nesse jogo. Como vocês podem ver, os últimos 10 jogos do Peru, 3 vitórias. Os últimos 10 jogos da Colômbia, 8 vitórias. Então, favoritismo da Colômbia. Então, galera, essas foram as nossas análises. Fique agora com o nosso bilhete pronto para essa sexta-feira de futebolzão, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu. Fui.